canal Valor Entrevista tem a honra de receber aqui na cidade de Gaspar um amigo, uma pessoa querida que todos os catarinenses conhecem. São mais de 57 anos de carreira, um jornalista que tem o apreço da comunidade catarinense, muito respeitado, um dos maiores jornalistas do estado de Santa Catarina e, claro, deste país lindo que é o Brasil. Eu quero que vocês nos ajudem a receber aqui no estúdio do Valor Entrevista meu amigo Mário Mota. Mário, por favor. Muito obrigado. Prazer muito grande meu. Seja bem-vindo. Com licença. Aliás, assim, eu entrei na casa das pessoas durante os últimos 36 anos pela RBS e pela NSC. Eu pedia sempre na abertura do Jornal do Almoço com licença. Exato. E Alain, eu, antes de cumprimentá-lo efetivamente aos nossos telespectadores, eu quero dizer que aparentemente é algo tão simples, mas é uma das primeiras manifestações de quem nos acompanhou nesse período todo. Eu me lembro que você pedia licença para entrar, então, com licença, por favor. Exatamente. Mário, é uma honra te receber. O Mário Mota, ele mudou a chave do Valor Entrevista em 2018, finalzinho. Eu estive na casa do Mário para uma entrevista e até naquele momento eu não aparecia nos vídeos. E hoje eu conto essa história para todo mundo. O Mário me perguntou depois do vídeo por que eu não aparecia. E aquilo criou aquela semente. E em 2019, no meu primeiro vídeo, eu estava ao lado do entrevistado e dali não saí mais. E hoje são 5 anos de trabalho, mais de 630 vídeos produzidos, vários patrocinadores que eu agradeço demais por confiar na nossa mídia. Hoje, como eu costumo dizer, nós estamos subindo mais um nível, porque é sempre uma grande satisfação receber pessoas aqui que contribuem para a evolução desse povo tão bonito que é o povo catarinense. Falei até bonito agora, viu, Mário? Porra, falei bonito agora, viu? Não tenha dúvida. Aliás, nós falávamos dessa palavra há poucos instantes, né? Para o aperfeiçoamento dessa população que te assiste. E eu tive o privilégio, senhores, senhoras, os meninos e meninas que nos acompanham, de acompanhar não só o surgimento, mas o aperfeiçoamento, o crescimento. Não deixa de ser evolução, porque mudou o status. Exato. E quando muda para melhor é que a gente usa o aperfeiçoamento do valor, que começou efetivamente como valor econômico aqui, né? Era valor político. Político, isso. E mudou para valor entrevista, porque era difícil, Mário, vender, rapaz. Eu Você imagino. botava político e aí conversar com os convidados e principalmente com os empresários, ele, pô, mas política e tal. A ideia de política tem que mudar, inclusive para ser melhor compreendida. E talvez isso antecipe uma resposta de uma pergunta que você vai me fazer, acredito eu, lá no segundo bloco. No segundo bloco. Mas a gente volta a esse assunto, a importância de compreendermos o significado da palavra e das ações políticas. Exatamente. Porque todos nós, o senhor, a senhora que nos assistem, todos nós somos seres políticos. Exatamente. Mário, vamos no nosso primeiro bloco contar um pouco dessa tua história. Você é paulista, foi durante um período circense, até que veio para Santa Catarina e começou a trabalhar com comunicação. É isso? Resumi bem? Faltou apenas um detalhe, que eu reputo talvez dos mais importantes, se você me permite. Não é corrigindo, não, mas é acrescentando ao que você disse, que é a minha área de formação universitária. Eu vim para Santa Catarina em função dela. Eu sou professor. Sim. Né? Eu fiz concurso público em Santa Catarina em 1980. Cheguei aqui em 1974, 6 anos antes, mas eu acabei vindo parar em Lages por conta da minha formação universitária. Quando eu nasci num circo, você disse bem, meus pais tinham uma dupla sertaneja, humorística, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, na década de 40 para 50, Motinha e Inhafia. Sim. Motinha era dos irmãos Mota, o Mota mais novo, e minha mãe, meu pai Motinha, e minha mãe Inhafia, porque saiu de Paraguaçu Paulista, lá no interior,
para fazer dupla com um primo dela que já era conhecido em São Paulo, chamado Inhopai. Então ela ganhou o nome artístico de Inhafia, porque naquela época tinha que casar o nome das duplas. Você vê Tunico e Tinoco, Zico e Zeca, Zilo e Zalo, Lio e Léo, Vieira e Vieirinha, tinha que ter uma certa sintonia. E minha mãe foi fazer dupla com o primo dela, Inhopai, que é o autor do Beijinho Doce. Que Sim. Beijinho Doce, que ela tem, que foi inclusive tema da novela favorita que a Globo colocou no ar, não vale a pena ver de novo. Meu pai conheceu minha mãe pelos corredores da Bandeirantes, se casaram, formaram uma dupla deles, o Motinha, mantendo o nome, e a Inhafia, mantendo o nome, porque já eram famosos, digamos assim. Numa época em que não existia televisão, compraram um circo, o circo armado na periferia de São Paulo. Quando estava em Santo André, eu nasci, 1952. Eu praticamente nasci junto com a televisão do Brasil, 1950 para 51, com Assis Chateaubriand. Eu nasci muito doente, São Paulo tinha um clima muito úmido, muito mais do que hoje, muito semelhante a Curitiba. A gente às vezes não para pensar, mas tanto São Paulo como Curitiba ficam no alto da serra. Sim. Você sai de Santos, tem que subir a serra para chegar em São Paulo. Sai de Paranaguá, tem que subir a serra para chegar em Curitiba. E o médico aconselhou meu pai a ir para o interior, que era muito mais firme, muito mais sol. Sim. E meu pai pediu demissão para o velho João Saad na Bandeirante e nós fomos para o interior com o circo. Então, eu fui criado, infância e pré-adolescência, em circo, pelo interior de São Paulo. Modestamente, eu conheço São Paulo nas minhas memórias de infância e de pré-adolescência. Eu acho que como poucos paulistas conhecem, como poucos brasileiros. Talvez os famosos viajantes, né, os mascates que saíam de... Os caixeiros viajantes que saíam de cidade em cidade. Quando o meu pai percebeu que não era mais possível estudar, porque eles não tiveram essa chance. Então, para mim e para o meu irmão, que é jornalista, Gilberto Mota, hoje mora na Pinheira, lá na Palhoça, 4 anos mais novo que eu estudei até a 8ª série do ginásio, para você ter uma ideia, fazendo 18, 19 transferências por ano. Olha só. Então era um absurdo, não havia internet, não havia a correspondência, por exemplo, para receber material pelo correio, era muito difícil, a comunicação era difícil. E eu acabei tendo dificuldades para entrar no ensino médio desta forma, estudando em circo. Aí o pai resolveu vender o circo e fixar residência numa cidade chamada Tupã, pertinho de Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, bem no meio. Comprou um pequeno hotel e nós fixamos residência para que eu e o Mano pudéssemos estudar. E a partir daí, eu comecei a desenvolver uma carreira nas comunicações. O pai voltou a fazer um programa radiofônico à noite na Rádio Piratininga, um programa de hobby, de saudades. E eu comecei a ir com o pai, brincar de locutor. O gerente da estação ouviu e disse, pô, Marinho tem jeito, tem bom improviso. Manda ele fazer um teste aqui, quem sabe... Bom, no dia seguinte eu estava trabalhando em rádio, mas a minha formação feita em Tupã foi bacharel e licenciatura em Educação Física. Educação Física. Eu fiz, inclusive, 5 cursos técnicos depois disso, basquete, vôlei, atletismo, ginástica olímpica e futebol. E a partir daí, eu tive a oportunidade de lecionar na própria faculdade em que eu me formei. Me formei na primeira turma, fui patrono da segunda turma. E no final desse ano, 2 amigos vinham conhecer Santa Catarina. Oh, vamos comigo, professor, vamos passear lá. Eu falei, mas por que estão me convidando? Não é porque o seu carro é o melhor de nós 3. E com o seu carro nós conseguimos chegar lá. Não me convidaram. Eu falei, então leva o meu carro, não preciso ir junto. Mas acabei vindo porque eu só conhecia até Curitiba. Alain, eu cheguei nesse estado em 1974, em dezembro de 74. Para se ter uma ideia, a Serra Dona Francisca, entre Rio Negrinho, São Bento e Joinville, Campo Alegre, passando a Campo Alegre, não era asfaltada ainda. Nossa. Pegamos uma chuva, chegamos em Joinville com o carro marrom, só barro. Aqui em Balneário Camboriú, o maior prédio da praia toda era o charutinho do Marambaia Hotel, aqueles 3 andares no formato cilíndrico, que até hoje está lá, que é um dos menores prédios hoje de Balneário.
E chegamos a Florianópolis, por uma série de coincidências, os meus amigos foram encaminhados para Joaçaba, para se inscrever lá, os dois eram professores também, e eu subi a serra por Blumenau, aqui por Gaspar Blumenau, em Rio do Sul, para levá-los a Joaçaba. Quando nós chegamos no Patuci, lá em cima, no Cancian, depois na confluência da 470 com a 116, uma chuva enorme, não tinha asfalto dali até Chapecó. E nos indicaram Lages, que era a maior cidade da região, e nós fomos tão bem recebidos em Lages que eu decidi fazer também a minha inscrição. Fui de volta para São Paulo, pedi demissão de tudo que eu tinha e vim para Santa Catarina, até porque eu fui o primeiro formado em educação física que chegou em Lages. Olha só. Então a minha vida aqui em Santa Catarina, ela foi montada em 2 setores, educação, e no dia seguinte eu já estava contratado na Rádio Princesa, na equipe de esportes, porque também material humano não era tão facilmente encontrado, e eu já tinha uma experiência de praticamente 10 anos em rádio. E nunca mais deixei comunicação e educação. Me aposentei 37 anos e meio depois, na educação, fazendo um concurso e me efetivando no Estado, eu e minha mulher, que também é professora de educação física e formou-se junto comigo em São Paulo. No Tupã. Você conheceu ela em São Paulo? Conheci em Tupã mesmo, minha primeira namorada, eu sou o primeiro namorado dela, namoramos 7 anos, estamos há 47 casados, com um casal de filhos. O Marinho e tem a menina. O Marinho e a Maria Carolina, o Mário Aleixo e a Maria Carolina. O Marinho tem 44, a Carol, eu só posso dizer que é 2 anos mais nova, mas não posso dizer a idade dela, senão... Mário, o que significa a tua família, cara, para você? Porque a gente percebe, ao acompanhar toda a tua carreira profissional, que aliás é belíssima no estado de Santa Catarina, que você nunca abriu mão de ter por perto as pessoas que você ama. Aí entra a pergunta, né? A importância da família, não apenas para você, mas para todos. Bom, eu acredito que a gente poderia abrir esse leque e transformar a palavra família em amigos, sim, porque os seus primeiros amigos são os integrantes da sua família e vice-versa. Exato. E os seus amigos, na amplitude das suas relações, integram a sua grande família, que não é aquela série maravilhosa do Agostinho, do Linneu, né, da Rede Globo. Mas o Gonzaguinha tem uma música chamada Caminhos do Coração. Eu, inclusive, tomei a liberdade, quando eu apresentei o Jornal Nacional no dia 30 de novembro de 2019, de encerrar o jornal lembrando estas frases, ou estas palavras do Gonzaguinha, que dizem mais ou menos o seguinte: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na vida, há muito tempo que eu estou na estrada, e assim eu vivo, e assim eu sou feliz. E aqui equivale, principalmente por poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei e encontrar um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E a segunda parte da letra, ela fala sobre o que você me perguntou. Ele diz assim: e aprendi que se depende sempre de tanta e muita e diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E vai embora com a letra maravilhosa, que para mim é uma espécie de ode, de hino à família. Porque você é fruto das lições diárias dessa convivência. E quando você respeita o próximo, seja seu familiar ou só seu amigo, e o só aí não é diminutivo, não, ou é apenas seu amigo, não é familiar de sangue, você está fazendo com que essa pessoa se integre à sua família. Uhum. Falar da minha esposa e dos meus filhos, me perdoe, eu até peço desculpas, mas é desnecessário na medida em que tudo que eu aprendi com as palavras convivência e respeito, acima inclusive de amor. Meu pai era muito sério nessa provocação, ele dizia: filho, você pode até não gostar de alguém, e às vezes não é nem questão de amor, mas, puxa, não bate o santo aí, como a gente diz, mas você não tem o direito de perder o respeito
por ninguém. E ele colocava o respeito à frente do amor só por isso. É evidente que a gente busca seguir os preceitos do ame ao próximo como a ti mesmo, o amor acima de tudo, tudo bem. Mas o respeito é fundamental. E se você respeita, é uma forma de demonstrar o seu amor, mesmo que você não se dê muito bem, por exemplo, com alguém. Então, meu amigo, eu acho que a gente tem algo em comum, que é essa ideia de preservação do núcleo familiar e dessa ideia de abraçar os amigos e trazê-los para dentro do seu núcleo de sentimento, de respeito, de carinho, que eu acho que é o que vale a vida, é o que faz a vida. O professor Mário Cortella tem uma frase que eu acho linda, diz assim: a vida é curta demais para ser pequena. Exato. Então é o que faz a vida não ser pequena, mesmo que aparentemente seja curta. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Mário Mota. Neste momento ele tem um outro desafio na vida dele, aos 70 anos de idade, ele é candidato a deputado estadual. No segundo bloco a gente vai falar da visão política do Mário, eu quero questionar isso, que é muito importante a gente entender, né, Mário, o motivo pelo qual você resolveu entrar para a política. Apresentador por mais de 40 anos, professor, palestrante e escritor, e o Instagram dele é Mário Mota, tem mais de 36 mil pessoas seguindo. Então, para você que está assistindo o nosso vídeo, já Mário segue. Mota Oficial, isso. Mário Mota Oficial, já segue aí para conhecer um pouco mais do trabalho desse ser humano maravilhoso. Mário, se me permite, no Twitter é só Mário Mota. Só Mário @ Mota. Mário Mota. E eu estou à disposição. Show. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco e eu quero questionar o Mário a respeito da política. Tá gostando do papo, Mário? Maravilhoso. Estou muito em casa, estou muito à vontade. E eu espero que quem nos acompanha também esteja. Por favor. O nosso vídeo é uma parceria com a Select Investimentos, meu amigo Jonathan Hadlick e Júnior Borges, da cidade de Blumenau. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e, claro, por apostar aqui na nossa mídia. Estamos juntos. Não saia daí, já voltamos. Voltamos o papo aqui no estúdio com Mário Mota, jornalista. Meu Deus, voltamos o papo é modo de dizer, porque o que a gente estava falando enquanto você acompanhava os comerciais, aliás, muito obrigado a eles por acreditarem no trabalho do Alain há muito tempo. É da maior importância que isso aconteça, mas vocês não imaginam o que a gente estava falando aqui fora do ar. Um dia, quem sabe, a gente pode contar. Né? Fica aí para os relatos. Mário, agora a gente vai falar dessa questão política. Você, com muita bagagem no jornalismo, uma vida sensacional, várias conquistas, premiadíssimo, e aos 70 anos você resolve ser candidato. O que dizer dessa decisão, cara? Alain, você que mexe com comunicação há tanto tempo também deve ter noção até onde o seu trabalho repercute na vida das pessoas. Quer dizer, até onde você contribui para melhorar a vida das pessoas. E eu sempre tive como filosofia de trabalho no rádio, na TV ou no jornal, fazer o que eu sempre busquei fazer na educação. Eu sempre trabalhei com as duas áreas. Eu nunca deixei de trabalhar com educação e com comunicação, embora as pessoas provavelmente me identifiquem muito mais pela televisão. Sim. Mas eu nunca editei o Jornal do Almoço, para você ter uma ideia. Eu saía da Secretaria da Educação, 11h30, subia o morro, apresentava o jornal e voltava a 1h30, meia hora antes, para compensar aquela meia hora que eu saí de manhã. E eu sempre busquei fazer desta forma. Ou seja, trabalhar para ajudar a melhorar um pouco a vida das pessoas. Mas a comunicação, o rádio, a televisão, o jornal e agora o digital, esse streaming é um negócio espetacular, ela nos proporciona uma ajuda, um auxílio, um apoio para melhorar a vida dessas pessoas até um determinado ponto. Quando nós cobramos das autoridades a melhoria de uma rua, a instalação de infraestrutura básica num bairro, quando a gente noticia os fatos alegres e tristes que a sociedade está vivendo. Há uma definição que diz que a comunicação é contar para uma parte da sociedade o que a outra fez e vice-versa.
E eu achei que já era hora de tentar continuar adiante um pouquinho esse trabalho. Ou seja, quando termina o jornal, quando você termina a sua entrevista e as pessoas desligam os seus aparelhos, independente de serem ou não televisores, você cumpriu até onde foi possível a tua missão. Dessa tribuna é o máximo que a gente pode fazer, cobrar e trazer os resultados e tudo mais. Sim. Mas a partir do momento em que eu decidi me candidatar a deputado e deputado estadual, alguém diz, não, Mário, mas você é uma pessoa muito conhecida, você teria chance, inclusive, de deputado federal ou até senador. Eu disse, não, por favor. Não, eu não quero, em primeiro lugar, sair de Santa Catarina. Em segundo lugar, todo o conhecimento que eu desenvolvi, passando pelo menos uma vez em cada um dos municípios desse estado, nesses quase 40 anos de trabalho com televisão e com educação, quando eu não ia na cidade pela televisão, eu ia pela educação. Exato. Fazer palestras e ajudar os professores a melhorarem suas qualificações. Humildemente falando, aprendendo muito, sabe, em cada uma das cidades que eu fui. E aí eu achei que era o momento de dar uma virada de chave. Claro. Eu cheguei em Criciúma recentemente e uma jornalista política, Maga Estopassoli, que eu aprendi a admirar e respeitar, me perguntou o seguinte, Mário, você não tem medo de se decepcionar com a política depois de 36, 40 anos trabalhando com comunicação, sempre de maneira bastante vitoriosa, eu dizia. E eu disse para ela, novamente, Maga, outra vez, de novo me decepcionar? Você acha que eu nunca me decepcionei com a política e com alguns políticos? É evidente. E você também, e ela também. E talvez tenha sido um pouco disso também. Uma outra pergunta no mesmo sentido. Mário, o que foi esse encantamento pela política? Eu disse, olha, talvez tenha sido motivado justamente pelo desencantamento com a política. Sim. E principalmente porque se eu posso fazer um pouco adiante, além do que a gente fez até então na comunicação, eu acredito que seja com esse investimento de um deputado estadual ou federal, enfim, com um cargo político que tenha sido eleito pelo voto das pessoas. Exato. E aí você vai ter um pouco mais de competência e condições de cobrar das autoridades, claro, a melhor aplicação para o dinheiro público, ao ponto, e aqui eu já começo dizendo algo que eu acho que é um diferencial na minha forma de pensar política, eu recusei o fundo eleitoral e estou fazendo uma campanha a partir de uma vaquinha que está na internet, com contribuições que vão de R$10 a R$1.064. Eu já tive alguns doadores que me encheram de emoção, de alegria, muito menos pelo dinheiro que eles doaram, mas pela forma de engajamento deles numa campanha. Me permitam não citar nomes, mas eles demonstram claramente, porque são pessoas que eu admiro profundamente, sim, que se fizeram uma doação, não importa o valor, são pessoas que acreditaram na candidatura, naquilo que eu possivelmente possa ofertar, se eleito for, como dizia o nosso querido e saudoso Conder Reis, lembra? Se eleito for, lembra que ele falava com o gutural da garganta? Forte. Então, eu entendi que era o momento de virar a chave, aproveitar um pouco dessa vivência, dessa experiência e desse conhecimento por Santa Catarina e tentar ofertar de alguma maneira um pouco mais da minha vida, do que ainda tenho por viver. Você pergunta para o Roberto Alves, quantos anos você tem, Roberto? Ele fala, eu não sei. Mas como não sabe? Não sei. Quantos anos eu tenho? Ele olha da idade que tem para frente. É como se eu dissesse, sim, eu já tive 70, agora quanto eu tenho eu não sei. Então, que ele seja da melhor forma do mundo vivido, vivenciado, e que essa experiência possa oferecer às pessoas que acreditarem e que me concederem a honra do voto, que seja a oportunidade de trabalhar pelo bem das pessoas, sim, pela melhoria da vida de cada um dos que votarem em mim. Agora vem as questões, as suas bandeiras políticas. Uma eu tenho certeza que é a educação, sim, né, Mário? A educação, a comunicação, sim, são duas áreas em que eu sempre atuei.
Algumas pessoas me perguntam, quais são as suas propostas, Mário? Eu não sei se as pessoas conseguem, eu acredito que muitos dos nossos telespectadores sabem qual é a função de um deputado estadual, no caso. E do federal também, mas aí em nível em Brasília. Mas cabe a um deputado legislar, trabalhar para a elaboração de leis e que venham, de algum modo, melhorar a relação entre as pessoas em sociedade. Essa é a função da lei. Sim. Eu, particularmente, acho que quanto maior é o número de leis, vamos lá, menor é a ética da população. Quer dizer, quanto mais éticos nós formos, menor será a necessidade de novas leis. Porque ética, para mim, é a obediência ao que não é obrigatório, como uma lei propõe. Ética, para mim, é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre a vontade individual, quer dizer, o coletivo. Então, se nós pudéssemos e se nós pudermos ser mais éticos, menos leis serão necessárias. Mas essa é a função primária de um deputado. Fiscalizar o investimento do dinheiro público principalmente por quem é do executivo, mas também do judiciário. Sim. E do legislativo, que é onde integra. Eu pretendo olhar com muito carinho para as condições das escolas e dos professores, não só os da ativa, mas também dos aposentados. Os aposentados, a partir de um momento, começaram a recolher 14% do que recebem de aposentadoria para manter a aposentadoria dos que estão trabalhando quando se aposentarem. Quer dizer, ele contribuiu a vida toda, e esse é o meu caso, porque eu também sou um aposentado na educação. 37 anos e meio, eu tive que trabalhar mais tempo para pagar o pedágio, e ainda assim passei a contribuir com 14% para o combalido sistema previdenciário aqui em Santa Catarina e no Brasil. Sim. Então é evidente que a minha ideia é representá-los e buscar encontrar caminhos que possam melhorar a vida dessas pessoas. Mas eu não posso deixar outras áreas de atuação em que eu também vivenciei muito esquecidas. Você sabe que a minha área de formação, por exemplo, ligada aos esportes, é muito grande. Eu contribuí desde que cheguei, por exemplo, com a introdução dos jogos regionais, os micro-regionais e os regionais aos Jogos Abertos, para que comunidades menores pudessem participar dessa festa do esporte amador de Santa Catarina, que é muito importante e é uma das maiores do Brasil, ao lado dos Jogos Abertos do interior de São Paulo. Eu ajudei a escrever o regulamento dos Joguinhos Abertos, numa reunião que eu guardo com muito carinho, aconteceu em Curitibanos, há muitos anos. Eu entendo que o esporte escolar, que nós tivemos, Jogos Escolares Catarinenses, ele é um formador de caráter, de personalidade, e retira os jovens da rua, afasta os jovens das drogas, assim como a educação profissionalizante, que oferece, no nível médio hoje, a possibilidade da nossa juventude encontrar um caminho profissional rapidamente e depois, com calma, já podendo trabalhar e produzir, pensar em que área quer atuar até o resto da vida. Exato. Sustentabilidade é outra bandeira que eu gostaria de representar. Não só a sustentabilidade do mundo físico em que vivemos, porque o planeta é finito, ele vai acabar. Se nós não conseguirmos encontrar formas de mantê-lo, de utilizar com inteligência todo o manancial que o mundo coloca, que a Terra coloca à nossa disposição, vai chegar um ponto em que a humanidade vai crescer de tal forma. Então, eu sei que aparentemente, mas é lá na frente, você não estará vivo, mas a responsabilidade é hoje de cada um de nós. Somos descendentes, né? E vamos lá, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, espacial e principalmente a manutenção da água, que é algo fundamental, a utilização de uma energia que seja muito mais, menos poluente, como a energia eólica, as fotovoltaicas. Exatamente. O famoso Enéas, professor, meu nome é Enéas, lembra dele? Sim. Ele falava em fotovoltaica
lá 89, 90. 1989 e 90. Então, meus amigos, eu entendo que Santa Catarina é um estado de excelência. Nós temos um companheiro com um blog e um programa com esse título, que você sabe muito bem. E é um estado que merece receber todo o carinho possível, principalmente pelo material humano, pelos catarinenses e por aqueles que escolheram vir morar em Santa Catarina. Sim. É evidente, e para terminar, eu tenho que estar preparado para analisar, receber, avaliar, analisar, discutir e votar, aprovando ou não, propostas dos outros 39 deputados. Sim. Então é evidente que eu tenho que ofertar a quem me assiste a ideia de que tenho competência, modestamente falando, experiência em todos os outros setores da humanidade, porque entrevistei durante 40 anos todos os políticos sobre todos os assuntos, bons ou ruins. E uma entrevista não deixa de ser um mini curso de especialização ou de generalização nessas áreas todas. Exatamente. Você escolheu o 55. Vamos falar rapidamente dessa nominata e por que da escolha do 55? O 55 é o PSD, o Partido Social Democrático. Eu tenho que dizer que o partido veio juntamente com os dois amigos de 40 anos que me convidaram. O Antônio Seron, que é prefeito de Lages, foi deputado, foi secretário da Agricultura, e o ex-governador e atual candidato ao Senado, Raimundo Colombo. Eu sou amigo dos dois desde que eu cheguei em Lages em 74, e os dois não eram políticos. O Raimundo era goleiro do Hélio Moritz, um guri, goleiro da seleção catarinense de futsal, e o Seron, na época, coordenava uma rede de supermercados que tem em Lages, que é a Miatã. Os dois ingressaram na política e, mesmo assim, continuam sendo, para mim, as mesmas pessoas que eu conheci há 40 anos. Sim. Provando que é possível você não só exercer corretamente, com dignidade, o seu papel na parte política, como continuar sendo a pessoa digna, respeitosa e merecedora de todo o carinho e confiança e respeito possível. E os dois integram o PSD. Então o partido veio, e eu te confesso que me adaptei bem por ser um partido leve de se transportar. Ele não chega a nenhuma das duas extremidades, ele vem me permitindo pensar e agir, inclusive durante a campanha, da forma que eu entendo seja o melhor. Legal. Não me houve, eu não recebi nenhuma cobrança, inclusive por essas iniciativas que eu tomei. Você tem liberdade. Eu estou podendo manter princípios e valores que eu trouxe a minha vida inteira. Bacana. E aí vem a frase final. Até porque, meu querido Alain, meus princípios e meus valores são inegociáveis. Exato. Mesmo que eu tenha que sair da política, se for o caso. Mas negociá-los não há condição de discutir. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso vídeo aqui com o Mário Mota. O Mário que veio de Floripa até a cidade de Gaspar, o Vale Europeu, que ele conhece muito bem. Aliás, me permita só fazer um registro. Recentemente, Gaspar recebe o título de Capital Nacional da Moda Infantil. Eu acompanhei muito a luta da vizinha Ilhota para ser reconhecida como capital da lingerie. E eu confesso que acompanhei as primeiras facções, as primeiras pequenas fábricas de moda infantil aqui em Gaspar, procurando o seu espaço nesse ambiente, não é? Porque Ilhota, que é um pouco menor que Gaspar, já havia definido a sua linha. E eu fiquei maravilhado ao perceber que aqui nós não temos, digamos, adversários nas várias indústrias que produzem moda infantil. Nós temos colaboradores, concorrentes, evidente, mas um estimula o outro. E quando as reuniões são feitas para encontrar o caminho para onde está indo Gaspar, aliás, para onde já está Gaspar, eu te confesso que fico emocionado porque, como eu disse, eu passei por aqui em 1974. 74. Eu me lembro até de ter cruzado com o vapor do Dr. Blumenau, voltando pelo Rio Itajaí, a sua brincadeira. Mas, para nós,
Eu não sei se você se lembra, mas na época havia uma propaganda de uma ervilha, eu estou tentando me lembrar aqui qual era, que era produzida por aqui, e falava do vale maravilhoso, né, do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E era uma propaganda nacional de ervilha. E o meu sonho era conhecer esse vale. Então, e isso eu acompanhei ao passar pela cidade de Gaspar, também nessa subida para Lages em 1974. Então, um abraço carinhoso a todos de Gaspar, a todos de Ilhota, de Blumenau, enfim, desculpe, mas do mundo, porque hoje o streaming atinge... Exatamente. Então, eu quero agradecê-los pela paciência, pelo carinho, e espero poder representá-los, se for digno de merecer um voto de confiança, porque é assim que eu entendo política e voto. É um voto de confiança efetivo. A gente vai fazer um rápido corte para o nosso Instagram, a última pergunta aqui para o Mário, que, aliás, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio, tá bom? Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande. A gente virou a chave com uma orientação do Mário. Eu quero fazer um corte rapidamente aqui para o nosso Instagram, que é te perguntando o que você aprendeu com a vida. Eu sou um eterno aprendiz, meu amigo. Aliás, é uma frase do Gonzaguinha também. Tem uma música chamada Eterno Aprendiz. E é basicamente isso. Aprendi que se depende sempre de tanta e muita e diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E ele fala em se transitar pelas linhas que estão na palma de nossas mãos, porque elas levam direta ou indiretamente ao nosso coração. Eu me sinto profundamente realizado, não necessariamente no sentido de realização profissional, de ter alcançado o que quis. Na área da educação física, eu cheguei à coordenação pedagógica da educação física escolar em Santa Catarina por 8 anos. Talvez tenha sido, eu fui o primeiro presidente da APEF, Associação dos Professores de Educação Física, cujo sucedâneo é o Conselho Regional de Educação Física, o CREF. E no jornalismo, eu praticamente concluí uma série de anos de apresentação do Jornal do Almoço, indo concluir a celebração dos 50 anos do Jornal Nacional no dia 30 de novembro de 2019. Então, a pergunta seria mais ou menos, e aí? E daí? Quer dizer, eu ganhei um livro do Dr. Roberto Amaral, que é o presidente do SBT, aqui em Santa Catarina, que foi onde eu comecei em televisão, na antiga TV Planalto, chamado A Segunda Montanha. Acho que é esse o título, A Segunda Montanha. Mas é a história de 2 montanhas. Você sobe uma até um determinado momento da sua vida, e quando você acha que atingiu o topo, você percebe que tem uma outra maior ali na frente. Sim. Que talvez seja essa que eu esteja começando a subir ou tentando trilhar na área da política. Você conclui uma vida que te fez muito bem. Eu não tenho o direito de reclamar da minha existência, eu uso essa frase com muita sinceridade. Eu sou um privilegiado por tudo que eu pude fazer, pelas relações familiares e de amigos que eu tenho até hoje, e você é um deles, sabe disso. Obrigado. Mas eu percebo que há ainda muita coisa boa para ser feita. Então, meu querido amigo, a vida é curta para ser pequena. E como vida não é o contrário de morte, muita gente acha que é, morte, o contrário de morte é nascimento. Vida é o que acontece entre o nascimento e a morte. Vida não tem contrário. Por isso a gente tem que viver muito bem, dia após dia. E é isso que eu tenho feito, meus queridos amigos. Gente, com essa frase sensacional, esse relato de vida desse ser humano incrível que está aqui do meu lado, que apostou todas as fichas no estado de Santa Catarina e foi muito bem recebido, a gente finaliza o nosso vídeo lembrando que nós estamos fazendo um trabalho democrático, imparcial e plural, dando voz e vez a todos. Mário, Deus te abençoe, obrigado, gratidão eterna por você estar aqui na cidade de Gaspar, estar aqui no estúdio do canal Valor Entrevista. Leva um beijo para todos em Florianópolis, aos familiares, aos amigos, e sucesso para você e muita saúde, meu irmão. Parabéns por esse trabalho de abrir para todos os candidatos, partidos, gêneros, ideias, ideologias, poderem
trabalhar, apresentar suas propostas. Eu acho que é fundamental. Muito obrigado pelo que me cabe e em nome dos demais partidos e candidatos. Que sejam muito felizes. E vamos fazer uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Eu não sei que hora você está assistindo isso, mas vamos fazer uma boa escolha para fechar 2022. Um abraço, Alain. Sensacional. Um beijo para vocês, aos nossos patrocinadores, meu muito obrigado. A você que acompanha o nosso trabalho, você sabe da seriedade que eu tenho com o canal Valor Entrevista. E hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do Mário Mota, esse jornalista incrível aqui do estado de Santa Catarina. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no canal. Beijo, pessoal. Tchau.